Meu boa tarde a todos. Oi? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Pablo Orixá André de Xangô, da cidade de Porto Alegre. Estamos iniciando... Aí, espera aí que eu vou abaixar o volume aqui. Sou culpado. Estamos ao vivo. Sou Pablo Orixá da cidade de Porto Alegre. Hoje estamos aqui iniciando o Pod GDC, primeiro Pod GDC de fevereiro. E hoje com um grande convidado, né, um grande babalorixá, militante também político, que vem de uma caminhada da Nação Cabinda de muito tempo já também, vem falar um pouco da sua história, falar um pouco de acontecimentos que já viveu no meio religioso e vem trazer para nós um pouco mais de ensinamento sobre a nossa nação, sobre a nação Batuque. E desde já, abrindo esse podcast, quero agradecer a todos os patrocinadores que estão nos ajudando nesse projeto que está crescendo dia após dia. Então, quero também convidar a todos vocês que queiram fazer parte dessa parceria e entrar em contato com a nossa assessoria. Então, hoje, nessa quarta-feira, iniciando, né, com o Pai Ossanha, que o Pai Ossanha possa abrir nossos caminhos, que o Pai Ossanha possa trazer muita energia positiva para esse podcast, que o Pai Xangô possa trazer equilíbrio, né, que a Mãe Ansã, Pai Chapanã possam trazer também força nesta quarta-feira e que a gente possa ter um grande programa. Meu boa tarde, meu pai Alexandre, tudo bem? Agô, pai Andriel, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar deste momento, né, que está se criando aí. E é bom saber a gente olhar para essas referências que a gente já, pai de santo, viu ainda... Eu nunca vou acabar de dizer isso, né? Viu criança e hoje vê uma liderança também dentro das redes sociais, uma liderança religiosa e dentro das redes sociais. Então, para mim é um prazer estar aqui participando do teu programa e tentando passar um pouquinho de um conhecimento, bater um papo sobre o axé, sobre a nossa tradição, né, sobre o nosso conhecimento e trocar saberes. E quem quiser também seguir as páginas, Folhas que Curam, né? Terreiro Folhas que Curam. Terreiro Folhas que Curam. Eu sou alabeiro do pai Alexandre, é verdade, já há algum tempo. E sabe que é uma energia muito boa quando eu toco lá, de verdade. Sempre saio muito bem de lá, sempre com energia muito positiva. Os meninos que tocam comigo também, que eu quero agradecer eles que estão assistindo aí também, por essa parceria que eles fazem comigo aí. E sempre é muito bom tocar lá na casa do pai Alexandre. Pai, conta para nós um pouco de onde o senhor veio, quem é o pai Alexandre no meio do Batuque, onde o senhor iniciou. Pois é, o Alexandre de Ossanha, né? Eu tento deixar sempre o título lá por Orixá. O Alexandre de Ossanha, ele entrou para a casa de Paizé de Ogum, na nação de Cabinda, com 16 anos de idade. Eu já tenho 51. Eu não gosto muito de ficar fazendo as provocativas de datas e números. Quem gosta de data e número é contador. Então, eu desde... da minha adolescência, eu entrei para a casa de Paizé, de Ogum, né? Sou neto de Romário de Oxalá, para ter uma referência da Cabinda. E de então para cá, me tornei filho de Paizé de Ogum, aos 16 anos de idade, e permaneço filho de pai único até hoje. E uns 12 anos para cá, eu conto isso até como uma história de uma piada, né? Quando o Paizé disse assim, meu filho, está na hora de levar teus pais para casa. Pai, eles estão em casa. Estão na casa de Ogum. Não, meu filho, na tua casa. Então, desse pouco tempo em diante, 12 anos atrás, iniciou a parte onde eu me tornei um sacerdote de matriz africana. Meio que na marra, assim, meio empurrado pelo pai de santo, meio... leva teus orixás para cuidar na tua casa. Então, meu filho, isso foi um golpe, até viu, Paizé? Mas é uma brincadeira que eu faço com ele, foi uma espécie de um golpe, né? Leva para casa e cuida. Só que como é que tu vai levar para casa do teu búzio e vai cuidar do teu búzio? Vai levar teus obés e cuidar dos teus obés? Não, era realmente a missão propriamente já predestinada há muito tempo atrás, lá num Batuque, onde um grande orixá que não está mais no mundo hoje, não falarei o nome, apenas o orixá, Oxalá, disse que a partir dos 50 anos eu me tornaria um babalorixá. E daria muito mais espaço à espiritualidade do que à profissão. E exatamente isso está acontecendo nesse momento. Hoje, eu com 51 para 52 anos,
me parece que esse ápice espiritual está muito mais evocado do que no passado, né? Então foi uma preparação ali de mais de 3 décadas para hoje estar apto a conseguir tentar ajudar as pessoas dentro da espiritualidade, né? Dentro da cura, onde eu acredito que o orixá faz milagre, né? E sabe que, eu vou dizer bem sincero pro senhor, não é a primeira vez que eu entrevisto outro babalorixá, até meu pai de santo, e muitos pais de santo, eles passaram por isso de será que eu vou ter que ir mesmo? Vou ter que levar meu santo para casa mesmo? Por que não dá para segurar mais um pouquinho? É muito complicado. E a gente viu que mudou, né? Hoje em dia mudou muita coisa. Hoje em dia é mais fácil tu ser babalorixá ou ialorixá, vamos dizer assim, entre aspas. Antigamente as pessoas tinham um pouco mais de receio, né? O que acontecia? Nós íamos para uma casa de tradição, eu ia para a casa de Paisé de Ogum, pelo simples fato de ser filho, cumprir as obrigações da casa. Não eram obrigações. Hoje o filho de santo está preocupado com a sua obrigação e não com a obrigação da casa, exatamente, da terreira. Meu orixá, as minhas coisas, mas não o compromisso, no meu caso, com o compromisso com Ogum, né? Todos os compromissos da casa. Então, o filho não quer sair de perto do ambiente que está bom. E isso talvez no passado talvez fosse mais notório isso, né? E falando até muito bem sobre isso, esses tempos eu fui cobrado por uma filha de santo num formato assim, tá, mas quantos filhos prontos tu tem na casa? Não sei quantos tem, nem sei e nem quero saber, e eu sei que tem que saber disso, né? Porque creio eu que as pessoas hoje em dia não estão conseguindo discernir, eles querem a ideia de ser prontos, de ter os seus axés, os seus aprontes, mas e a espiritualidade está pronta para esse tipo de evento? Por isso que eu diminuí o ritmo, talvez, né? Hoje eu sou muito mais seletivo nessa questão eu atendo as pessoas, com certeza, né? Mas essa questão desse saber de acolher, hoje, o acolhimento ele é sempre bem-vindo. Eu aprendi há muitos anos atrás que terreiro vem de território, e território de Ossan nunca deixou de fechar as portas, as folhas estão sempre lá, né? Mas tenho sim hoje a concepção de que as pessoas hoje elas querem o tal apronte, o tal ser melhor do que o meu irmão. Aquela ideia de que eu poder usar uma Delogum no pescoço. E isso não quer dizer que é diferente por tu usar uma Delogum. Nós somos todos iguais, né? As pessoas não conseguem entender essa parte. Orixá nos enxerga assim. Exato. Orixá não gosta de adereço. Exatamente. Orixá não é escola de samba. Exatamente. Né? Pai, hoje, atualmente, o senhor vive da matriz africana ou já viveu da matriz africana? Não, graças ao Orixá, eu já desempenhei dezenas de profissões na minha vida, né? De policial militar, a radialista, e entre tantas, né? Até vender jazigo de cemitério já vendi, já. Já trabalhei no Poder Judiciário também, né? Mas hoje eu desenvolvo um projeto que já faz anos, né? Eu tenho uma empresa de engenharia de prevenção de incêndio e tecnologia. Eu nunca vivi do milho. Eu vivi para o milho, vivo para o milho. Então, não condeno, porque eu classifico... Eu faço uma classificação e separo muito bem o joio do trigo. Se assim o sangue quiser, com certeza eu vou ter que me acordar às 8 horas da manhã e dormir meia-noite. Só torrando milho, e essa é a expressão que o batuqueiro usa, né? Fazendo pipoca e axé. Mas o sangue, né, me deu a condição de conseguir conciliar a minha profissão, ao qual eu amo, o que eu faço, e também ser um sacerdote de matriz africana. Até que o sangue determinar que seja assim, e assim vai ser, né? O senhor tem os 3 lados, Umbanda, Quimbanda e Nação. Umbanda, Quimbanda e Nação. Mas que essas entidades hoje na Umbanda e na Quimbanda? A Quimbanda é o capa preta, né? Já o famoso capa preta, que já tem alguma história a ser narrada em alguns lugares. Algum Beramar, né? Na Umbanda. E aí, claro, obviamente, que eu coloquei como prioridade o sangue, né? Não tirando o mérito da Umbanda, ao contrário, né? Mas eu tenho me empenhado muito mais na questão, focado muito mais no orixá. E deixa eu perguntar uma outra coisa para o senhor, que na verdade é uma das coisas que a gente tem um quadro aqui, mas a gente vai falar mais para frente, referente a esse quadro, que é o Concordo e Discordo.
mas uma das dificuldades que o senhor já teve referente à entidade, a entender sua entidade, porque uma das maiores preocupações hoje que as pessoas têm é sobre mediunidade. Sou semiconsciente, sou inconsciente, eu sou consciente, eu me incorporo realmente, eu não me incorporo. O senhor chegou a ter essa dificuldade no começo? No início, sim, na Umbanda principalmente. A Umbanda me causou muita estranheza no início, né? Eu não sabia se Beiramar era eu, se eu era Beiramar, e eu me recordo muito bem, nas primeiras vezes estava desenvolvendo o Ogum, e tinha uma cortina dentro da terreira, e aí eu me rodei na cortina, ou o Ogum, ou a energia por si só, e arranquei, ou enfim, né, veio cortina abaixo, veio tudo abaixo, e ali eu fiquei com um pouco de vergonha sobre aquilo, né? Pô, que mico, eu devia ter 16 anos naquela época, e fiquei com um pouco de vergonha, mas fui aprendendo gradativamente, sem nenhum esforço, sem nenhuma demanda maior. Então, essa incorporação na Umbanda ela foi muito tranquila, apesar de ter iniciado dessa maneira. E foi na Umbanda que Capa Preta chega, né? O primeiro momento de Capa Preta foi em finais de sessão de Umbanda. Chegava o Exu, fazia a sua limpeza e ia embora. E aí, então, essa incorporação, sim, sempre foi fechada. Eu nunca entendi o Capa Preta. Nunca entendi. E até é muito polêmico a feitura do Capa Preta, né? Porque as pessoas vão me perguntar assim, tu é filho do Paisé do Ogum? Sim, mas eu não tenho nenhum vínculo com o Paisé do Ogum em relação a Quimbanda e nem a Umbanda. É meio estranho isso, né? Parece que ter dois pais nessa questão da Umbanda e Quimbanda, digamos que eu já sou autônomo. Autônomo é uma palavra esquisita, sim, né? Sim. Mas eu já tenho a minha autonomia. O grau de hierarquia elevado. Porque os feitores de Capa Preta e Beiramar já partiram, né? Os feitores, e aí que vem um diferencial, né? Não foi feito por um... É meio estranho isso, e não tenho nenhum problema de falar isso a público, né? Porque entre tantas polêmicas do momento, daí eu tô criando mais uma polêmica, mas como assim a tua... Não o Beiramar teve uma feitora só. Uhum. Mas o Capa Preta não, passou por 7 feitores. Cada um deu uma axé para ele, e por isso ele se classifica como tal do Musifim, que também, eu digo para todo mundo, eu não me envolvo com as coisas do Capa Preta. Então, a corporação com o Capa é muito fechada. Eu não tenho nem ideia. Eu tenho ideia pelas coisas que eu escuto das pessoas, né? Sim. Então, o senhor tem aquela incorporação inconsciente, que muito. É aquela que eu vou dizer para o senhor também que foi uma das mais dificuldades que eu tive, né? Quando eu comecei a incorporar, eu tinha uma incorporação semiconsciente, às vezes eu escutava, às vezes eu enxergava, às vezes eu ouvia, e quando o Mirim me deixava eu enxergando, quando ele ia embora ele me apagava tudo, e quando eu não enxergava eu parecia que eu tinha visto tudo, e foi uma dificuldade, isso levou uns 5, 6 anos para eu poder depois que foi toda a preparação que a mulamba do meu pai fez, que eu comecei realmente, quando eu perdi a visão, eu me assustei. E aí tem histórias muito bonitas da mulamba. Passei pela terreira quando... Aí já era um pouco antes dos 16 anos, né? Íamos lá e ela dizia assim, ó, vocês são bem-vindos aqui, mas se é para vir buscar namoradinhas, a porta está ali. A gente ia para namorar dentro das... E falando nessa questão de namorar, pai, deixa eu perguntar pro senhor, o que você acha da questão do Exu que já tá dando o WhatsApp justamente para o aparelho se encontrar? Eu tenho na minha página... e eu faço essa fala e não posso mudar, porque tradição não se muda, já deixando a deixa, né? Então, o que é feito de uma maneira não se muda. Essa questão do Exu, ele dá o WhatsApp, eu já tenho pessoas me falando que Exu dirige, conta dinheiro, enfim, muito se parece com humano. E a minha classificação ela é muito radical, e eu aprendi isso com os feitores de Capa Preta. Isso é o espaço do Egum. Quem faz isso não é a entidade, ou Exu mulher, né? Ou Pombogira, ou a Pombagira, ou Exu mulher, assim como queiram, né? A denominação para isso, no meu entendimento, é Egum. O mundo deu espaço, o caboclo deu espaço, o próprio Exu deu espaço, o orixá deu espaço, o Egum tomou conta, né? Aí as pessoas podem chamar o Egum do nome que quiserem, mas Egum tomou conta. Então, na verdade, e às vezes também, né, usando as palavras que
que eu aprendi da grande mãe Michelle Oliver, né, grande amiga que já partiu. Isso é tudo dublagem. E eu acho que eu concordo, concordo com ela sim. Eu acho que o Exu que chega a esse nível... Eu vi um vídeo hoje pela manhã de um pai de santo, que eu tenho que classificar dessa maneira, entrando com um boi. Ele todo trajado de terno e gravata, todo de azul, muito lindo, muito bonito, parecendo que estava num palácio de Buckingham, não sei aonde, e com um boi e dentro de um... Só que não é um ambiente de terreiro de algo sagrado, assim. É algo muito... Também me agrediu ver aquilo, né? Me agrediu ver aquilo. Uma pessoa trajada daquela maneira, com terno e gravata, e é muito conhecido, só esqueci o nome, daqui a pouco eu venho o nome, porque não tem problema de dizer o nome das pessoas, não. Não sei se vai ter problema com vocês aqui, mas eu não tenho, tá? A minha autoridade me cabe a mim, a minha responsabilidade me cabe a mim, mas se eu me lembrar do nome do ser humano, eu a falo. Mas, para mim, esses delírios, essas incorporações falsas, para mim, as pessoas se dublando para conseguirem enaltecer o seu prazer e a sua autoestima, às vezes. Né? Tá, e o senhor já teve algum momento da sua vida de eu vou desistir, isso não é mais para mim, eu vou me afastar, cuidar só das minhas coisas e não quero mais nada? Quase todos os dias. E aí, quando eu falo sobre isso, é para entendermos que o orixá nos cobra isso todos os dias. Ao acordarmos, ao dormirmos, ao passarmos por qualquer necessidade, a gente pensa numa coisa, e eu falo em dois aspectos para as pessoas que me seguem, né? Nós alimentamos... eu estou agora aqui, ó, me deu sede. Eu alimentei a minha parte material. E sempre lembro disso. E de que maneira eu alimento a minha parte espiritual? Que a metade da minha existência, uma metade é a física e a outra metade é a espiritual, a imaterial. E essa eu não alimento. Então, essa cobrança eu me faço diariamente. E às vezes, sim, eu penso. E aí, cada vez vendo coisas que estão denegrindo, é o que mais... e aí eu já aprendi aqui, pai, que fui corrigido, que usar a palavra denegrir é racismo, né? E aí eu vou entrar lá naquela história lá daqui a pouco, mas deixa assim. Mas a gente está evoluindo para conseguir também entender, né? Mas assim, sim, às vezes já passou pela cabeça de desistir das coisas, mas não pela minha fé, pelas pessoas, pelo círculo natural das pessoas que estão dentro da bolha e um pouquinho fora da nossa bolha, né? Então, às vezes a gente pensa assim, em desistir achando que a solução é essa, só que daí, de que maneira eu vou alimentar a minha espiritualidade? Eu vou continuar tomando meu café do almoço, minha janta, o meu almoço, né? Enfim, café da manhã, mas eu quero saber, e a minha espiritualidade? É isso que eu aprendi também, junto com os antigos, né? Qual é o propósito? E tu que está me entrevistando, mas eu não quero te entrevistar. Me feita essa pergunta, né? Qual era o propósito que eu tinha, o meu real propósito dentro da tradição de matriz africana? E eu olhei para aquele pai de santo, o pai Eduardo de Chapanã, já falecido, filho do pai Ivo de Ogum. E aí eu perguntei para ele, não, o senhor não responde, porque eu não consigo entender a sua pergunta. E hoje... 30 anos depois, eu entendo a pergunta dele. E a resposta dele foi muito sintética, assim, foi mortal. Eu estou aqui dentro da matriz africana para evoluir meu espírito para a passagem. A gente não acredita mais nisso. Ninguém fala mais sobre isso. Exato. E pai, nós temos hoje, aproveitando toda essa conversa que nós temos hoje o quadro Concorda e Discorda. Quase tira o chapéu. Qual é o seu chapéu? Que são perguntas que foram feitas pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, que mandaram para nós e nós fizemos esse quadro, tá? Mas até a produção botar ali, nós vamos conversando. Aí quando estiver pronto, tu me dá o toque, viu, Logan? Então, a gente vai fazer um pouco desse quadro. E a pergunta que eu quero deixar para o senhor também é a questão de filhos de santo. Hoje, quantos filhos o senhor tem na sua casa? Hoje, a conta exata dá uma balança, 32, mas nem todos vão para a balança, mas é 32. São 32. E como é que é a sua... Um exemplo, eu vou hoje para sua casa, quero ser seu filho de santo. Eu vou fazer essa pergunta, porque foi uma pergunta que foi feita para mim ontem. Sim, né? sim. Uma pessoa que já veio de uma outra casa antiga, onde a mãe de santo faleceu, e ela diz, olha, eu nunca fiz nada, meus Exus sempre foram feitos na erva, nunca teve
um ritual maior, Sim. porém eu preciso de uma casa que me dê um equilíbrio maior. E aí eu quero já sair me incorporando, me aprontando, de um dia para o outro. Como é que o senhor age nessas questões? Na verdade, acho que essas ações, nós somos apenas instrumento dessa espiritualidade imensa, forte e muito potente. Então, quem manda nessas ações é o orixá. É a consulta ao oráculo. E fica aqui já registrado que quando a gente fala em jogo de búzio, alguém um dia na vida quis falar mal da nossa tradição e remeteu a consulta ao orixá ao jogo. O jogo remete ao azar. Eu sei que a pergunta não foi essa, mas já deixando. Sim. Então, eu nunca jogo búzio, eu consulto o orixá. Então, eu faço isso, eu consulto o orixá para ver se uma aquela orientação. pessoa... Exatamente, eu busco ali no orixá para saber se aquela pessoa está apta, se eu estou apto a receber a pessoa e se o orixá também quer receber a pessoa e se o orixá da pessoa também quer o espaço, quer o território de Ossan ou vai querer o território de Xangô. E aproveitando esse momento, eu pergunto para o senhor, com filho de santo, etc., quem é o pai Alexandre Pessoa? Melhor, quem é o Alexandre? Né? Para as pessoas conhecerem um pouco mais. Mas o Alexandre por si só, como eu falei no início aqui da nossa entrevista, nosso bate-papo, na questão profissional eu digo que a minha profissão é a minha segunda religião, de tão a sério que eu levo isso, e eu até faço uma brincadeira quando eu me sento em mesas parecidas com essas aqui e vou discutir grandes projetos com clientes, né? E obviamente que esses grandes projetos os clientes não discutem comigo, só comigo, com a concorrência. E eu me apresento da seguinte forma, parece meio arrogância isso, né? Mas esse é o lado profissional que eu aprendi. E aí eu entrego o meu nome, sou Alexandre, o nome da minha empresa é Eletricom, eu sou a segunda melhor empresa da área de engenharia de prevenção de incêndio do estado. E aí quem está ao meu redor e as pessoas que estão aí para nos contratar, aparam o assunto e perguntam quem é o primeiro. Se tu conhecer, me apresenta. Por enquanto, eu conheço o segundo. Normalmente, esse contrato já está morto ali. Matou ali. Então, essa seriedade profissional que eu adquiri ao longo desses anos todos, trabalho desde os 14 anos de idade, de carteira assinada. Sempre tive essa graça de conseguir isso, né? Então, o berço tem um bercinho. A minha avó era filha de vô Romário. A gente não discute muito isso dentro da Goa, porque se observarem bem, a minha Goa, da onde eu venho, a bacia da onde eu venho, não é muito de mídia. Se observarem fizerem observação, assim, talvez eu seja um dos poucos que estou nessa... O Paisé, com toda o número de filhos que tem, basicamente poucos aparecem. Eu parece que adoro uma televisão, mas não adoro, viu? Não gosto, viu? Mas é que também eu acho que a gente tem que ter... Os antigos, né? Meu pai de santo. Mas voltando ali ao Alexandre, né? Eu sempre fui muito humanizado, né? Devido a sempre ocupar espaços em paralelo com a espiritualidade. Assim como tu nasceu dentro da espiritualidade. Tu tem até mais esse engajamento do que eu. Então, essa humanização que eu trago já vem de berço, né? Então, eu sempre fui muito humanizado, obviamente, entre altos e baixos, mas hoje o Alexandre, por si só, é um ser que procura o equilíbrio. E aí eu, não te corrigindo, jamais isso, mas trocando o saber, para mim o equilíbrio eu aprendi que não é de Xangô. Xangô é justiça, o equilíbrio é de Ossan. Ele que dá as folhas a todos os outros orixás e mantém o equilíbrio entre os outros orixás. Sem folhas não há orixá. Palavras de Mãe Vera. Não há vida, né? Palavras de Mãe Vera de Ansan, de Oiá. Mas viu como a gente não consegue mais separar o lado humano, Alexandre, para o lado Babalorixá, Alexandre? Que a simiose. É a vida, né? Hoje em dia o orixá é a nossa vida. Exatamente. Nossa energia em movimento, né? Vamos lá pro quadro, então. Concorda e discorda. Eu tenho que olhar para lá agora? Agora. Isso vai dar polêmica. Meu advogado não tá pago esse mês, viu? A primeira pergunta, então, pai, é o concorda que tem casos mais graves que falta de fundamento. Essa pergunta foi feita pelo Eric Diodé, viu, que segue no Instagram lá. Obrigado, Eric, pela participação. Eric Diodé não é meu filho? Não sei se é seu filho. Ele me segue no Instagram. Onde é que tá aqui? Onde é que tem que olhar? Tem um... Concorda que tem casos mais graves do que falta de fundamento? Se eu concorda que tem casos mais graves que a falta de fundamento? Não, acho que a falta de fundamento é um cartão vermelho dentro da tradição. A falta de fundamento é um cartão vermelho.
E o fundamento é exatamente isso. Para ter fundamento, alguém te fundamentou. Não se cria. Tradição é exatamente isso. Ela é milenar. Então, se um dia ela veio, foi criada por alguém, no meu caso, veio lá através de Camucá, eu não posso mudar essa tradição, eu não posso mudar. Então, se toda vez que tocar Camucá eu tenho que me ajoelhar, os meus filhos de santo, meu avô de santo fazia, meu pai de santo fazia, eu faço, e os meus filhos também. Isso é tradição. Então, se existe caso mais grave do que a falta de fundamento, cartão vermelho. Não sei se existe. A falta de fundamento é um caso muito sério mesmo. Para mim, o cartão vermelho, eu acho que não existe caso mais grave que a pessoa que não tem fundamento. Então, concorda que a falta de fundamento... Concordo com o Eric. É 80% dos casos terríveis que está acontecendo hoje no meio religioso. Possivelmente sim. Falta de fundamento. Falta de fundamento. Sim. Vamos para a próxima pergunta? Você concorda com reza de Bará na Quimbanda? Essa pergunta foi feita por Pamela de Oxum, da cidade de Osório, que foi feita pelo TikTok. Pamela, eu agora, antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu tô meio espantado com os números que eu vi dentro da minha página, porque quando eu criei a página, já vou responder, essa página foi criada Diga Não à Intolerância Religiosa. Talvez tu vá te lembrar, tem por lá da PL21. Claro, exatamente. Regina Becker, Fortunati. Você me falou da página ainda. Isso, exatamente. A página iniciou lá, Diga Não à Intolerância Religiosa. E aí eu migrei ela, a posterior, a página da Terreira como Folhas que Curam. E aí eu tomei um susto agora nesses últimos dias, desse último acontecimento aí, de reza de Bará na Quimbanda, né? Eu não consegui ainda mensurar o número de pessoas, eu até te falei ali, se eu colocar o número de pessoas de engajamento dentro da minha página, dessa postagem que eu fiz, deu mais de 4 estádios do Maracanã lotados. E eu não tenho noção disso, não tenho noção do que é isso, porque não foi o propósito. Mas não, é não. E para nós, do Batuque do Rio Grande do Sul, é aquela câmera ali? Isso. Nós do Batuque do Rio Grande do Sul. Que isso fique muito bem, isso é didático, é fundamento, e isso foi falado agora na pergunta passada, e tradição não se muda. O Exu Bará é um orixá. O Exu, ele é um catiço. Coisas diferentes. Obviamente que existe já, existe digamos assim, como eu sou branco, mas eu vou... Branco, olha, essa pergunta vai vir aqui, eu acho. E tenho pintinhas na minha pele, algumas sardas, né? E o que acontece dentro da Quimbanda é que em alguns momentos houveram algumas falhas. Tu já deve ter visto tu que é Alabê. Exu Tiririlanã, Exu Tiririlanã, Bara que Bara Exu, Bara. Sim. E os Exus estão lá se redobrando e quebrando as cadeiras lá. Porque isso é uma digina de Bará. Tiriri seria uma digina de Bará. E isso acontece na Quimbanda e já não é de agora. Sim. Eu conheci a Quimbanda e esse ponto já existia. Né? Mas esse ponto não é bem uma reza. Então a pergunta, ela tem um fundamento, mas a gente tem que só esclarecer de que tem que atirar pedra na geni. Isso é uma brincadeira. Atirar pedra na geni é uma coisa muito antiga, do meu tempo, né? Era uma música. Mas nada de se dizer que os antigos também usavam. Exato. Eu ia perguntar, essa pergunta eu ia fazer para o senhor, aproveitando essa mesma pergunta. Mas você concorda com reza de Bará para Quimbanda? Não. Essa mesma pergunta que eu ia fazer para o senhor, justamente por uma pessoa que já vem desde raiz, desde pequeno, olhando isso, e aí a mãe de santo, o pai de santo, vice-versa, passa esse fundamento para ele, no meio, antes de iniciar, eu sei porque, eu vou deixar bem claro olhando para aquela câmera agora, porque foi feita essa pergunta para mim, se eu, Andriel, tocaria reza de Bará no meio da Quimbanda. Gente, já aconteceu comigo sim, tá? Aconteceu comigo na cidade de Quintão, lá na praia de Quintão, onde o pai de santo, quando iniciou a gira, na verdade no meio da gira, o pai de santo começou a cantar Leba, Caio, eu não toquei, eu parei o tambor, desci e disse, pai, desculpa, mas está fora do meu contexto ético-religioso. Não quero dizer que eu estou discordando do jeito que tu está agindo na tua casa, mas está fora da minha ética religiosa. Se eu fizer isso, eu vou estar tocando contra o fundamento que foi passado para mim.
E essa foi o que eu respondi e não toquei. E logo ali, em seguida, o pai de santo me pediu desculpa, o Exu, no caso, pediu desculpa e disse, bom, filho, então vou respeitar a tua ética religiosa. Seguimos o baile com outros pontos de quimbanda. Entende? Perfeito. Isso foi que eu agi. Perfeito, perfeito. Então, essa pergunta foi feita para mim, André, tu tocaria? Não, eu não tocaria porque eu vou estar jogando contra a minha própria ética religiosa. Se todo Alabê tivesse a capacidade intelectual que tu teve, talvez não tivesse a bagunça que tá. Exato. Porque eu creio que o Alabê tem uma responsabilidade imensa dentro de conduzir o batuque, conduzir a Umbanda, a Quimbanda. A responsabilidade de um Alabê é muito forte. E lembra que eu falei para ti que o primeiro toque para orixá na minha casa seria teu. E eu sendo filho de uma casa que tem muitos Alabês. Sim. E quem é que tocou num cruzeiro agora, um mês atrás, para Bará? Exato. O teu tambor. Mas é exatamente por isso, pela questão da ética. Não que os meus irmãos não tenham, ao contrário, tem bastante, viu? Mas é uma questão de afinidade, de amizade e já de ter o conhecimento. Mas... E saber o controle, né, pai? Hoje em dia o Alabê ele tem que ter a noção do que ele está fazendo, porque ele controla 50% dentro do terreiro. Mesmo jeito que ele pode trazer energia, ele pode derrubar uma casa inteira, né? E aí, então, o pai de santo tem que saber. Por isso que às vezes as pessoas dizem, mas Andriel, tu é caro. Não é que eu seja caro. Hoje em dia, para mim me limpar, é caro. É caro, muito caro. Então, tipo, muito caro. Hoje em dia, para fazer um tambor é caro, para comprar um AG é caro, mais gasolina, mais isso, mais aquilo. Então, não é que eu seja caro, eu cobro o preço justo que eu acho que é do meu valor. Não, né? Mas continua barato para mim assim, viu? Vamos para a próxima pergunta. Eu acho que aqui... Concorda com quiumbas em meio de Exu? Esse foi do Wesley de Bará. Pois é, Wesley. Eu falo, às vezes, a palavra quiumbas, eu até falei aqui, né? Eu uso a expressão... pode ser, então, vamos falar de quiumbas, né? Não. São espaços, o que está acontecendo, isso não acontecia. Claro que sim, eu posso dizer que em algumas sessões que eu aprendi exatamente isso, né? Aí, às vezes estava por lá, a sessão acontecendo, normal, e daqui a pouco chegava um egum. Tudo bem, quiumbas. Parava-se tudo, tratava-se aquele evento e voltava de novo a acontecer a curimba. Curimba, sou velho mesmo, né? A curimba de Exu, a sessão de Exu, né? Curimba acho que era a festa, né? É a festa. Mas em sessão de Exu, né? Para-se a sessão, trata-se o evento, né? Pega-se lá a entidade responsável ou entidades fortes para isso, trata o evento, elimina e volta. Porque o espaço ele está ali. E ninguém está livre de um... Não quer dizer que na casa do Mirim não possa acontecer de uma sessão do Mirim, chegar de uma sessão do Capa Preta, chegar como chega, com maestria. E ele fala, o Capa Preta fala que ele precisa dos quiumbas junto com ele. Sim. Ele fala isso, eu não falo por ele, né? Eu até acho que sendo daqui a pouco ele vai ficar brabo comigo. Ele fala que ele precisa disso, que dessa maneira que ele consegue tirar, limpar as pessoas e mandar com essas pessoas que vieram, né? Eu não sei muito bem de que maneira ele trata, ele faz esse filtro, mas eu tenho certeza, sim, que antigamente as pessoas paravam, os pais de santo e as mães de santo paravam as suas sessões, resolviam o trato da pessoa que estava incorporada com o egum, ou recebia o egum, né? Porque antigamente o egum chegava e não chegava hoje dançando, botando chapéu e bebendo. O egum, o quiumba, antes ele chegava... se arrastando no chão, fazendo mal para o aparelho, se cortando, batendo com a cabeça no chão, né? Parece que até... Mas ele aprendeu, e é isso que é uma das coisas que eu discuto muito com os mais antigos que eu tenho contato. O egum, ou o quiumba, ele evoluiu. Ele começou a observar esses espaços que nós, sacerdotes, deixamos dentro das nossas terreiras. E eu digo nós, estou dentro da bolha. Exatamente. Mas obrigado, Wesley. O Wesley, até na verdade, que eu quero também te convidar para vir, é tamboreiro, Wesley. Pô, eu quero te convidar um dia para vir aqui também no podcast junto com a gente. Obrigado pela pergunta, viu? Vamos para a próxima pergunta aí. Concorda que não existe mais pai de santo raiz? Discordo.
Discordo. Primeiramente, eu tenho que fundamentar uma coisa muito importante. Existem mães de santo raiz. Todos nós somos filhos de ventres femininos. Vivendo num país e num estado ultra machista, a gente sempre se coloca como o pai, né? Esquece a mãe. Eu não seria Exato. pai se eu não tivesse mãe. Exatamente. A mãe que eu vivo é a Terra. O planeta que eu vivo chama-se Terra. Mãe Terra. O formato da Terra é esférico. É o formato do ventre de uma mulher. Nunca posso esquecer isso. Então, concorda se existe mais pai e mãe de santo raiz? Existe, eu vou falar mãe, viu? Não tá ali, mas é só para... sim, existe muita mãe de santo raiz e muito pai de santo raiz. Porque a figueira é uma árvore que nos ensina o que é raiz. E eu posso falar com um pouquinho de autoridade de folhas, né? Então, a figueira, ela não dá, ela dá o fruto, né? Mas ela também, de uma raiz, ela forma lá a 10, 15, 30 metros uma outra figueira. Então, uma raiz é a extensão da outra. Uma árvore muito bem estruturada, ela é a extensão de uma raiz muito bem estruturada, de uma árvore muito bem estruturada. Eu tenho, sim, autoridade para falar. Como assim? Eu vou falar por mim, né? Na verdade, a gente pode fazer uma dualidade aqui. O meu pai de santo tem raiz. Exato. O Romário de Oxalá. E eu digo para todo mundo, eu tenho que honrar muito o nome do meu pai de santo. Honrar a raiz da onde eu venho. E digo aqui, como eu te conheci, eu não me lembro bem, mas eu brinco, só é uma brincadeira aqui, né? Acho que eu tinha 7 anos. Troquei tuas fraldas. Mentira, não troquei nada, viu? É mentira isso aí. Mas tu tem raiz, porque eu a conheci. Então, quando eu digo isso para todo mundo que me procura, vai jogar comigo, quer entrar para a tradição, quer conhecer a tradição, primeiro eu faço um cartão de visita, apresento e mando a pessoa procurar informações sobre a minha pessoa. Sim. Existe sim, ainda existe muita gente com raiz. Na verdade, eu não sei qual foi a forma da pergunta, mas é que depende muito da questão de raiz, porque hoje em dia a raiz ela tem dois lados. O primeiro é antiguidade, sim, né? Pessoa com tempo que já vem, e hoje em dia também tem os fundamentos novos que vêm de uma raiz antiga. Tem essas duas questões, né? São os pais de santo Google, né? Há um tempo atrás eu fiquei discutindo muito com muita gente assim, em rede social, depois eu dei uma parada, né? Que me apareceu assim um orfanato de pais de santo e mães de santo Google. Viu como a gente sempre usa o pai na frente? Sim. Como a gente é machista, né? Mas foi um orfanato. Por que eu digo orfanato? Exatamente por isso, por não saberem respeitar as pessoas mais velhas. E quando tu não respeita um mais velho, tu é órfão de pai ou de mãe, porque não te ensinaram a respeitar os mais velhos. Exato. Então, existe raiz sim, existe gente de raiz muito forte. E assim como existe gente que se formou lendo hoje. Ontem eu vi uma live de um menino, que eu não sei dizer de onde é que é, enfim, estava até com o ventre coberto, eu acho que estava com frio na bexiga, no ventre feminino dele, que deu para ver a live dele ali. Que raiz é que ele tem? Qual é a raiz, será, que esse menino possa ter, dizendo que tinha 25 anos de idade? Eu, com 25 anos de idade, não tenho certeza absoluta de dizer que eu jamais iria conseguir ser um sacerdote. Eu, pai Alexandre, nunca, mas jamais. Então, eu acho que a raiz passa por isso também, né? Por tu ter o tempo certo de conseguir estar no tempo certo. O tempo é um orixá, né? Eu postei um texto até no meu Facebook, justamente essa questão do búzio. Eu me aprontei muito cedo, meu pai me deu minhas coisas muito cedo, mas ele não me deu o búzio. O búzio ele demorou muito tempo para me dar, porque ele dizia, teu búzio vai ser dado no momento que o teu orixá realmente aceitar, no momento que tu estiver preparado para isso. Tu não comprou búzio? Não comprei búzio. Tu não comprou búzio. E hoje Então, aí a raiz fala sobre isso, né? Exato. A raiz e tem o Pix hoje, né? E qual é o Pix? Vamos para a próxima pergunta aí. Tem o Pix, né? Pai Pix. Eu sem óculos, tu vai ter que ler para mim aí. Concorda que santo não vem mais em terra? A outra pergunta não consegui ler o nome da pessoa, tá? Mas essa pergunta foi também pela Pamela, mas não é de Oxum essa Pamela de Iemanjá, da cidade de Gravataí. Concorda que santo não vem mais em terra? Discordo.
Discordo, porque senão eu não estaria enaltecendo bacias ao qual eu conheço, casas de tradição ao qual eu conheço, e as poucas que vou exatamente porque eu creio e vejo ainda orixá no mundo. Ainda existe. Porque o orixá, a casa que tu vê que tem o orixá, ele não tem espaço para bagunça, não tem espaço para o delírio, não tem espaço para o luxo, não tem espaço para esse tipo de demanda. Se tu chega num ambiente que o luxo impera, que a soberba impera, que a raiva impera, o orixá não está ali. Mas existe sim, ainda existe muito orixá no mundo. Muito. Aproveitando aí o Alfredo Dossan, um forte abraço. Pai Alfredo. Esse eu troquei as fraldas. Também. Pai Alfredo responde ali: ninguém vem do nada, porém que não querem manter a tradição. Né? Isso é muito bom. Também te convido, viu, Alfredo? Quando quiser vir aqui, vamos combinar. Também seria um prazer grande aí poder entrevistar um Alabê que tem grande sabedoria e também vem de raiz. O Alfredo nasceu, o Alfredo, a mãe carnal dele, é nada mais, nada menos do que minha tia, né? Então, o pai carnal dele também, um grande sacerdote de matriz africana, dois locais que eu estou citando, que eu conheço, e eu quero falar pro Alfredo aí que ainda não foi na tua casa ainda, viu? Não sei porquê. Quando era para trocar tuas fraldas, eu ia. É uma brincadeira também, viu? Mas esse peguei no colo, sim, né? Mas conhecendo a casa da mãe do pai dele, lá tem orixá. Então são casas de tradição. Eu até me perdi aqui, quis elogiar aqui a mãe Mosa e o pai Luciano, e acabei mãe Mosa da Oxum e o pai Luciano do Oxalá. Casas de tradição. E não tem luxo. Quem procurar essas casas não vai encontrar o luxo, a soberba, a vaidade acima de tudo, vai encontrar o orixá. E sabe que o pai Luciano é um cara que, não é porque o Alfredo tá na live aí, mas eu tenho uma adoração muito grande por ele. Uma pela sabedoria que o cara tem, que é fora do normal, ele é uma enciclopédia, realmente entende muito. E ele é um cara que em duas situações ele mostrou ser firme no que faz. Sim. E ser amigo. Né? Porque numa situação que eu estava junto, que uma pessoa veio falar mal, logo do meu pai de santo ainda também, e o pai Luciano brigou e disse: não, dos meus amigos tu não vai falar na minha frente, não. Porque eu conheço, eu sei de onde que veio, então na minha frente tu não vai falar. O pai Luciano não saía com nós na noite e ia se incorporar na casa do teu pai. Sim, né? Ele falou isso. O Luciano sempre foi muito, muito dedicado à tradição, né? E o Luciano tem já dentro do DNA, nós temos um DNA espiritual. A gente não evoca ele, não se sabe por quê. Uns mais, outros menos. Então, entendamos nós que a gente já vem muito preparado nesse mundo com a espiritualidade. Tem que evocar esse DNA que está dentro de nós, não só o sangue, como o DNA espiritual. Então, estamos falando de pessoas muito capacitadas, né? E que falava muito com o pai Luciano a respeito exatamente disso, né? Do nosso DNA espiritual. Cara, muito inteligente. Né? Vamos para a próxima pergunta? Quantas perguntas tem só? Para mim não me atrapalhar aqui também. A última, beleza. Tá. Concorda que não temos lideranças religiosas políticas? Super concordo demais. Se hoje estou aqui contigo e se em algum momento iniciei essa ideia de estar em rede social, foi exatamente em busca dessas lideranças, né? Me identificando com lideranças dentro da nossa matriz africana. E nós poderíamos sim ter, né? Concordo que não temos lideranças religiosas políticas. Não, nós não temos, porque algumas pessoas ainda estão se elegendo em nome da matriz africana, mas na hora do pega para capar, é só cartilha para cá, cartilha para lá, cartilha para cá e cartilha para lá. E eu já critiquei essa deputada, não tenho problema nenhum dizer isso para ela. Uhum. É muito bonito fazer papel, e o papel circular. Nós queremos mais, nós precisamos de políticas afirmativas para a nossa tradição. E a gente não consegue, e eu estou aí nessa luta, digamos assim, há 30 anos, apoiando candidatos que nos representem no setor político. Mas não que eu queira ver um vereador, um deputado, por que não um presidente da República, pai de santo ou mãe de santo?
Por que não, né? Porque nós carregamos dentro do nosso DNA espiritual uma tradição milenar, é a tradição mais antiga do mundo. E por que a gente não consegue ter essa força? A questão da união, isso todo mundo já sabe, né? Ah, porque eu não vou votar no pai Alexandre, porque eu não quero ver... As pessoas têm isso aí, né? E aí, essa falta de união que a gente tem faz essa... Na verdade, pai, eu vou ser um pouquinho mais franco. Radical. Hoje em dia, muitos se vendem por cestas básicas. Né? Frango? Muitos se vendem por frango, por cestas básicas, não dão valor. Aqui, um exemplo, o que não deixa hoje, a minha opinião, né? O que não deixa hoje nós termos religiosos, políticos dentro das câmaras dos vereadores é a soberba e a ganância. As pessoas têm muita soberba. Como é que eu vou botar o fulano lá que depois o fulano vai fechar minha casa? Tem muito medo disso. Só que teve uma deputada aí que fez a PL toda, quase fechou com muitas casas, né? E aí uma das coisas que eu vejo muito, aquela questão das federações. As federações não agem, as federações não têm poder, porque as pessoas não dão esse poder para as federações. Não tem legislação para amparar. Eles não tem políticos lá dentro que possam lutar e sem isso, legislação, né? E a live hoje da Café com Badernagem... Ah, tu falou? Falo, pai. Falo. Que eu que tô falando, né? A live hoje é exatamente isso. Mas teve uma coisa inteligente ali. É a falta de quem realmente, de políticas para a nossa tradição. Políticas afirmativas para a nossa tradição. Né? O Café é com Badernagem, mas fala coisa bacana também. Então, tava lá essa pauta aí. Quem faz política para nós? O orixá. O orixá ainda tem força? A pergunta anterior falava se existe orixá no mundo. Sim. Se não existisse, a gente já estava ralado. Entrou na live agora o pai Chiquinho do Xalá, uma grande representatividade, também está aí junto com a gente. Né? Um forte abraço. Pedro da Oxum Ademum botou boa tarde. De acordo com sua fala, pai Alexandre, isso no Facebook. No TikTok, pai Antônio de Iemanjá acabou botando ali, dizendo: pai Alexandre, gostaria de conhecer um pouco mais sua casa, quando tiver algum ritual. À vontade, né? E o Alfredo ali botou também que tem que vir vocês dois aqui na nossa casa. Verdade, tem que ir, verdade. Ele já me convidou e eu acabei não indo por causa do compromisso, etc. O Alfredo manda os convites. A gente tem o mundo virtual, né? É muita correria, né? Muita coisa. O mundo virtual e a gente se fala, mas enfim. Mas voltando a essa questão política, pai. Hoje em dia, eu ainda... Pai Pedro foi candidato. Sim. Por algumas vezes. Pai Pedro do Xundocô? Oxum Ademum. Ah, tá, desculpa. E... Mas de qualquer maneira... Hoje em dia eu digo pro senhor que tá bem difícil nós termos essa união para conseguir botar alguém lá dentro. Porque, um exemplo, nessa próxima eleição agora, vamos falar agora já de 2024. Sim. Na eleição de 2024, em outubro, nós vamos ver diversos pais de santo indo para ser vereador. Cada um vai ganhar ali 1.000 votos, o máximo ainda, uns 300, outros 400, 500, e não entra ninguém, fica para suplente novamente. Por que a gente não une essas forças? Aí entra as federações. As federações de se unirem, juntarem forças e dizer, vamos botar alguém. Quem é que é preparado hoje em dia para estar lá dentro? Uma dica, não estou dizendo que é para ele se candidatar. Pai Luciano era um que devia de estar nesse meio, com certeza. O espaço que já foi definido a ele, ele negou. Exatamente, ele é um cara que é uma representação gigante para nós lá dentro, por ser um cara que entende... Ele é alto? Não, também. Ah, tá. Também. Mas por ser um cara que entende da matriz africana, um cara que entende política. Professor de história. Porque não basta tu ser pai de santo e não ser político. Tu vai entrar lá, pai de santo cru, sem entender de política. Vão te atropelar. Não vai fazer nada. Tu tem que entender de política, tem que conviver nesse meio, tem que entender um pouco, né? Então, hoje em dia tá bem difícil essa questão de nós definirmos quem é... Nós temos vários nomes aí que há anos estão batendo nas teclas e a gente não consegue eleger, né? A grande mãe é a Vera Soares. A Vera Soares, o Babadiba... perdão, agora esqueci. A gente falava sobre ele há um tempo atrás, acho que tu também apoiou. O último candidato, acho que tu apoiou, foi... Marcelo da Lira. Também tem um cunho e um conhecimento político, religioso muito grande. Só que a gente não consegue eleger ninguém. Nem o síndico. Ricardo da Oxum também. Ricardo também, né? Mas uma vírgula com isso tudo, viu, pessoal? Há de prestarmos atenção. E aí vem uma fala também dessas didáticas que eu faço com os mais velhos. Qual é o lado do partido que esse sacerdote está representando, ou essa sacerdote está representando? Porque também o partido manda na política. Aí não adianta eu colocar lá o pai Andrei, e se tu é do partido cristão, tu vai tentar lá
colocar espaços, políticas públicas para nós, mas o teu partido vai te proibir disso. E nós, de matriz africana, vindo de uma tradição, sim, negra, olha o assunto, né? Tá chegando lá. Vindo de uma tradição de África. Então, a nossa tradição ela foi colocada ao lado esquerdo do processo da vida. Existe o lado direito. Ontem a gente foi no Colégio Anchieta, os alunos fecharam a Nilo Peçanha para comemorar o início das aulas. Sim. E a brigada estava lá dando segurança para eles. Vamos nós tentar fechar um cruzeiro, a EPTC nem deixa. Eu tentei, né? Tu estava lá. Eu não recebi a liberação da EPTC para fazer um ato religioso meu. Não recebi, mas fiz igual. Então, a nossa tradição, ela foi colocada para o lado esquerdo da coisa. Conceito de direita e esquerda, ouviu, pessoal? Não quero doutrinar ninguém. Conceito. A nossa tradição está ao lado esquerdo, o conceito esquerdo da coisa, e não do lado direito. E se formos colocarmos na política, também temos que, felizmente, ou pensar em qual é o partido que essa pessoa está representando. Porque ela não está representando somente a matriz africana, está representando também o partido ao qual ela se identifica. Sim. E uma coisa, a Claudete, ela botou ali, as federações só servem para cobrar, pois na hora de cobrar o correto, só fazem uma nota de esclarecimento que não esclarece nada. Eu vou responder a pergunta da Claudete. Claro. Claudete, eu fui presidente da Federação Aora por 4 anos, hoje eu não sou presidente da Federação Aora, hoje é a mãe Nise da OEA, e o que acontece? Não é nem a questão de cobrar, porque hoje em dia a federação ela é um plano de saúde. Eu mesmo já fui em casas que tinham casos onde toda vez que tocavam tambor, iam lá e fechavam aquela casa. No momento que tem uma federação ali, o órgão público que vai fechar a casa, ele pensa 2, 3 vezes antes. O certificado não é um alvará. Quem diz que dá alvará é mentira. A federação nenhuma dá alvará para casa de religião, até porque a gente não vende cachorro-quente nem nada. A gente tem um certificado de funcionamento. Por quê? Esse certificado da federação serve para você entender que você não é nenhum charlatão que abriu casa. Porque se não tiver um órgão que tenha esse controle, qualquer um vai abrir casa, que já está acontecendo, qualquer um abre casa, qualquer um joga carta, qualquer um joga búzio, não tem a raiz, conforme foi. Então, não significa que as federações não fazem nada, elas não têm o poder de fazer muita coisa, porque a federação ela pode se meter externamente do teu terreiro, ela pode. Dentro do teu fundamento, a federação não tem poder nenhum para mexer no teu fundamento. Até porque nós não temos um papa dentro da nossa matriz que vá controlar e dizer que isso é certo ou se é errado. A Constituição não tem, ampara essa defesa, né? O que a federação faz é externamente te defender quando alguém for fechar tua casa, quando o vizinho for lá bater e incomodar. A federação tem esse poder jurídico de poder ir lá ajudar, de poder dar um amparo e até defender. Isso que eu acho que... De pedir ao EPTC que feche um cruzeiro para fazer um... Exatamente. Pai, se eu tiver errado, você me corrige, mas eu acho que é isso que a federação faz. Todas. Referente a isso tudo, nós estamos aqui quase chegando ao final da nossa live. Eu quero mostrar um vídeo da sua casa, né? Nós tocando lá aqui na casa do pai Alexandre. E uma coisa que eu vou dizer que é difícil hoje em dia, o pai Alexandre ele abre a gira dele quase como uma sessão de Umbanda, né? O senhor puxa ali os pontos de Umbanda até chegar do fundamento da Quimbanda. Tem muitas casas que fazem isso. É um copia, aprendi assim, tem casas que já não fazem. Tem casas que eu toco, ou toquei muitas vezes, que dizem, André, faz do teu jeito ali que eu já confio em ti. Beleza. Agora tem casas também que dizem, eu não sei o que fazer. Me ajuda porque eu tô abrindo casa hoje. Beleza. Mas esse é o papel do OAB, né? Exatamente. Me ajuda, de saber fazer. Ajuda porque tu tá lá pra isso. Antes de nós botar o vídeo do pai, tem aqui o Pedro da Oxum Ademum que botou. Quando nós, povo de terreiro, entender que através da política podemos mudar legislações e também cobrar políticas públicas voltadas ao nosso povo, o povo de santo precisa ver representado no parlamento. Hoje se prega o individualismo, verdade. Pai Pedro, totalmente. Agora, só pela fala eu sei quem é. Ele era de Taquara, agora já não sei onde está. Sua bênção. Grande liderança também, que já galgou espaços dentro da política
e não consegue exatamente por isso, porque barra na falta, exatamente no texto dele. E o pai César do Xalá botou: boa tarde, irmãos, bênçãos trocadas, pai. E a dificuldade política para avançar precisa muito da conscientização dos terreiros sobre política. Nós não temos ainda, como eu digo, vou repetir mais uma vez, do pai Luciano, seria um cara ideal para fazer políticas públicas dentro dos terreiros. A gente não tem alguém que faça. O número de terreiros que temos em Porto Alegre, o pleito agora é municipal. O número de terreiros que nós temos em Porto Alegre, nós conseguiríamos, no mínimo, colocar lá uns de 4 a 5 vereadores dentro da Câmara de Vereadores. Exatamente. Inclusive... Faríamos a bancada... sei eu. Qual é o nome que a gente pode botar ali? Uma brincadeira? A bancada do axé, então, né? Para ficar bonito. Existe a bancada evangélica. Exato. Por que não pode ter a bancada do axé? Exatamente. Políticas públicas. A bancada a bancada evangélica se preocupa lá em proteger a igreja. Eu tenho certeza que a bancada do axé iria proteger o que nós protegemos. O alimento na mesa de quem não tem, a saúde material e imaterial de quem não tem. Essas seriam as nossas políticas. Exato. Tenho certeza. E eu acho que isso é a maior preocupação que nós temos hoje. Sim. Do que muitos vídeos que estão rolando, essa é a maior preocupação que nos assusta. Sim. Porque futuramente, se continuar do jeito que tá... Porque muita gente... Um exemplo, hoje em dia o Facebook, o Instagram, o TikTok, né, as redes sociais, os pais santos são muito voltados em questão polêmica. Der polêmica, todo mundo compartilha, vai lá e curte, etc. Se é alguma coisa voltada para melhoria nossa, dificilmente alguém... Porque vai dizer, eu vou curtir o que o pai Alexandre botou sobre política pública, porque daqui a pouco ele vai estar se achando lá, dizendo que ele é o cara, que ele faz e acontece, e ainda vai acabar me prejudicando. Só que, aí um exemplo, eu botei também nas minhas redes sociais, hoje em dia as pessoas preferem apoiar pessoas desconhecidas em redes sociais, em reality shows, vamos dizer assim, do que apoiar pessoas conhecidas no nosso meio que possa dar um incentivo para nós, uma ajuda. Visibilidade que a gente precisa, visibilidade, né? Porque a gente precisa de alguém. A gente precisa ver o que vai acontecer lá dentro. Uma coisa que me deixa triste, isso é uma coisa minha triste, porque eu vi meu pai muitas vezes deixar a casa dele para ir em reuniões, né? E diversas vezes, e nós não ter ninguém da matriz como presidente da República, lutando para ser presidente, ou lutando para ser governador do estado, ou lutando para ser deputado. A gente não tem, é difícil. Agora nós estamos vendo alguns deputados federais que são da matriz, né? Mas não são nomeados da matriz, mas foram criados dentro da matriz. Hoje nós estamos vendo, né? E nós temos que ter alguém, porque a igreja evangélica é o que mais tem. Não, tem um pastor tal, tem um pastor fulano de tal. Esse ano vem mais intolerância. E só para deixar claro, nós estamos falando da igreja evangélica justamente porque eles falam da gente também dentro da igreja. Eles atingem Tranca-Rua, atingem Maria Padilha, atingem um monte de coisa e ninguém fala nada, fica por isso mesmo. Né? Ninguém dá um basta nisso. Né? Porque muita gente que vai na igreja evangélica também foi do terreiro. Eu nunca ouvi dentro dessa igreja evangélica que eles falam de orixá, né? Exatamente. Eu sou Xangô. Exatamente, não falo. Isso volta lá, né? É o Quiumba que ocupa espaço até lá. Ou a dublagem também, né? Sugestão para a pauta para o futuro. Chamar pessoas que estão a tempo de luta por políticas públicas vai fazer a diferença. Pai Pedro, exatamente, justamente por isso que eu convidei o pai Alexandre também, que já está na militância há bastante tempo, né? Eu sou um apoiador da militância, eu nem quero ser alvo de... Eu sempre tentei só eleger as pessoas. Aí a Vera Soares, eu fui líder, chefe de campanha dela 2 ou 3 vezes, né? Mas eu sempre só tentei ajudar as pessoas, eu nunca... Mas eu endosso embaixo ali, assino embaixo. O pai Pedro também é um nome muito bom. O pai Thiago do Bará também. Sim. Tem outros tantos que estão tentando esse espaço e a gente não está conseguindo, né? Não está conseguindo. E nós temos capacidade de eleger quantos a gente quiser. Olha, a gente tem capacidade, a gente não faz porque a verdade eu dei o número meia dúzia, é um desafio. Fica aqui no desafio, né? Exatamente, fica o desafio aí. Vamos lá ver um pouquinho a casa do pai. Vamos ver que casa, eu sou cigano, né? Essa é a casa do pai Alexandre, onde a gente tocou ali, né,
Faz bastante tempo que eu tô tocando pro senhor, acho que faz 1 ano, 2 anos, 2 3 anos? anos. 2 anos, 2 É, anos. por aí. E só fora que o pai Alexandre já me conhece muito tempo. E eu digo pro senhor assim, pai, muito bom fazer live com o senhor, muito bom trocar ideias com o senhor, de verdade. Eu acho que nós temos que ter mais conversas assim, mais debates assim, né? Eu sugiro aqui também para todo o povo do Batuque que tá aí, também fazer mais reuniões sobre isso e até debater justamente essa Yalorixá, que acabou tendo esse percalço todo na rede social, que a Pombagira foi lá e cantou uma reza de... E eu falo justamente porque ela também é uma pessoa pública, no momento que tem a pessoa pública, tu dá direito a todos falarem, assim como eu, se acontecer qualquer coisa comigo, as pessoas vão falar porque eu sou pessoa pública. Com certeza. E o que acontece? No momento que acontece isso, eu acho que tem que ser chamado para entender. Olha, quem passou esse fundamento para você? Me deu não atacar outras pessoas, porque daí fica feio, atacando as outras pessoas, falando cada vez mais coisas e se atrapalhando nessas próprias defesas. É mais fácil explicar. Olha, eu aprendi no fundamento assim, se estou errada ou não, foi assim que foi me passado e ninguém fala nada. E assim eu vou seguir. Porque foi assim que eu aprendi, E é assim a minha segue. tradição. E assim segue. Porque muitas coisas que eu posso fazer dentro da minha casa, que o senhor não faz na sua, muitas coisas que o senhor faz eu não posso fazer. De repente, porque não é do que a gente aprendeu, a nossa raiz. Né? Só que tem casos muito mais sérios, como abuso sexual que está acontecendo, né? Como estelionato. Essas coisas são mais sérias. Eu tenho publicado isso agora no meu Face e tu falou uma coisa muito importante. Essa dinâmica que teve agora dessa mãe de santo, do café com badernagem, que esse é o apelido que eu coloquei, né? Sou responsável pelo que eu estou falando. Eu tive, como eu falei ali, enfim, 700 e poucas mil pessoas na visualização. Mas quando eu também tenho uma postagem anterior a isso, quando eu falo dos pais de santo e levanto a preocupação e peço, nunca eu pedi que compartilhasse uma live minha, nunca. E aí essa eu pedi que compartilhasse, que eu falei exatamente sobre os perigos que as mulheres correm na mão de pais de santo, abusadores da fé alheia, da problemática da questão da sexualidade da mulher, né? E que está agora em evidência. Tem 2 pais de santo super em evidência, um da Iemanjá e um da Oxum. Sabe qual foi o nível de compartilharam? Umas 5, 6 pessoas. Tem umas 30, 40 pessoas que curtiram. Essa que é uma pauta também severamente importante, num estado machista, ninguém quer compartilhar, ninguém quer falar, ninguém quer se expressar, porque é o pai fulano e eu vou tomar um processo. Não, senhores, não senhoras. Vamos prestar muita atenção. A mulher tem que ser protegida em todas as instâncias da nossa sociedade, principalmente dentro dos nossos terreiros. Que fique de alerta, que toda mulher hoje se sentir acuada por algum pai de santo, vá na delegacia da mulher e denúncia anônima. Denúncia anônima. Leve a prova que tu tiver lá, os áudios que tiverem, né, que tem áudios aí, levem esses áudios para as autoridades policiais e vamos ter que, sim, banir essas pessoas da nossa sociedade africanista. Exato. E, pai, eu também vi referente a toda essa polêmica, eu também vi um fato que disseram que tinha pessoas da Igreja Universal entrando dentro do Batuque justamente para acusar pais de santo. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Não estamos livres disso. Até porque toda acusação tem que ter provas. Sim. Né? E nós estamos ali acompanhando as provas. Acontece. Só que tem muitas coisas preocupantes dentro da nossa matriz que as pessoas não se preocupam. Porque nós não temos políticas públicas, política ética também dentro da nossa matriz. Exatamente. Né? Porque falar de fundamento é uma coisa. Falar de coisas mais graves são uma coisa bem maior que nós precisamos de políticos a nosso apoio. Agora, repito mais uma vez, agora em outubro vai ter muitos políticos batendo na porta dos pais de santos, eu aconteço, eu fiz isso pela matriz, eu fiz aquilo, e as pessoas vão lá e votam. Né? E aí os casos vão só aumentando, porque hoje em dia, pelo que eu vejo, os fatos que acontecem mais são pessoas que têm um patamar maior de dinheiro e acham que pode fazer o que querem, que vai ficar por isso mesmo. Mas isso é o que vem na mídia, viu? Eu acho que tem muita sujeira embaixo desse tapete aí. A Camila Leal falou, acho que no caso dessa senhora foi pinga mesmo. Ali foi mais cachaça e se confundiu. O quiumba, né? O Egum faz essa brincadeira. O Egum patifa a coisa. E aonde tem Egum não tem orixá. E sabe o que é pior, pai? Eu acho assim, ó. Podia ter acontecido comigo, vamos dizer assim. Sim. Se o Mirim faz isso,
eu não iria me expor em rede social. Eu iria simplesmente dizer, olha, eu vou cobrar dele, porque ou ele tá louco, ou bebeu demais, ou se sei lá o que ele fez. Sim. Porque eu, como eu digo, hoje o Mirim me pega totalmente, então não sei o que acontece. Mas eu iria me expor dessa maneira. Será que ele ia dançar, que nem o tio Zico, assim? Não, acredito que ele não faz... Eu não sei, né? Não tá ensaiando. Passinho do Zico lá, né? Só que, na verdade, não foi só esse caso que gerou tudo isso. Não. Dessa pessoa, já teve outros fatos. É porque essa pessoa, ela vem... E batendo em todo mundo, né? Sim, ela se intitula quase, né? É que as pessoas dão moral a isso. Então deram muita moral, é. Olha só, pai. Eu tenho um caso aqui que caiu na minha federação e ela acabou de comentar. Já tive uma situação de ameaça de pai de santo e obtive a ajuda de vocês mesmos, André e Nise, da federação. Pai, esse caso, inclusive, a pessoa está no vídeo também, tá? Dançando o passinho. Mas, onde bateu na Feira de Santo, teve casos piores, onde a nossa federação tomou todas as dores. Nosso setor jurídico entrou em contato, porque a Feira de Santo veio justamente para o nosso setor jurídico para reclamar, falar da situação, né? E é um caso grave também, que tem que ser pautado, que também é muito grave, de pais de santo agredindo filhos. Sim. Né? Isso é uma coisa muito grave que está acontecendo também, e fica muito baixo, uma por ameaça das pessoas, né? Claro. Ameaça como foi, eu vou te derrubar, eu vou te destruir, vou fazer acontecer, né? Tudo isso tem coisas que tá acontecendo e acabam sendo abafada e a mídia não mostra, por causa do dinheiro. Não estou fazendo aqui um podcast para generalizar ou para polemizar todo mundo, até porque o meu telhado também é de vidro. Sim. Eu não posso estar atacando todo mundo e dizer que eu sou todo poderoso, que nada acontece comigo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim. Meu telhado também é de vidro. Mas só que eu venho de um fundamento onde a primeira coisa que eu perguntei pro meu pai: pai, olha só, antes de eu botar qualquer coisa, o senhor já viu isso em algum lugar, essa situação toda? Ele falou: André, eu nunca vi. Vou dizer que ela tá errada? Não. Sim. Mas também não vou dizer que ela tá certa, porque o meu fundamento não é assim. Tu for perguntar lá para uma pessoa que tem uma caminhada longa, então se ele não viu... Exatamente. Eu também não vi. Então não existe. É o espaço do Egum que tomou conta ali do passinho do Zico. Café com badernagem. Exatamente. Né? Pai, te agradeço por essa live. Foi maravilhoso conversar com o senhor, de verdade, por trazer um pouco mais de conhecimento para mim desse teu propósito no meio religioso, cada vez melhor. Eu quero que o senhor deixe um recado aí para todos que estão assistindo, principalmente pessoas novas que estão entrando na religião e pessoas, outra situação que eu quero convidar o senhor para o próximo podcast, para outros podcasts, porque essa questão é religião, não é religião, é tradição, não é tradição. E antes de encerrar tudo, eu quero saber essa questão da quaresma, pai. Nós temos que cumprir quaresma ou não? Qual a sua opinião? Eu não cumpro quaresma. Inclusive, isso é muito bem pautado, né? A quaresma, ela é um evento cristão, judaico-cristão. E acabou por aí. Agora, antigamente os escravos tinham que se adaptar à quaresma, ou eles se adaptavam ou morriam. E aí o orixá foi tão forte nisso que fez com que eles tivessem a paciência e a força de se adaptar a isso. Só que hoje, os nossos ancestrais negros, com todo respeito, chegou a me arrepiar para falar isso. Trouxeram essa tradição, que não é religião. A religião tem que se religar todo dia, mas é outro podcast, né? Trouxeram essa tradição até hoje, embaixo da chibata, do chicote, do seu irmão ao lado morrer, enforcado, morrer, amputado e etc. Então essa tradição é tão forte, que o orixá fez, para não sofrer o seu filho, ele fez o seu filho se adaptar ao branco, à religião inquisitora, europeia, judaica cristã. Hoje em dia, não existe mais isso. A Constituição de 1988 nos tornou livre em relação ao credo. Então não precisamos mais cumprir regras judaica-cristãs. E só para constar também que a nossa tradição, ela vem do negro, mas não significa que ela exclui o branco. Não, ao contrário. Porque o respeito e a ética nós temos que simplesmente agregar. Sim. Eu sou claro, eu não sou negro, eu sou claro, e eu sou de matriz africana doente, eu nasci nisso. Não, tu nasceu. Então não quer dizer que porque eu não sou
da cor negra, Sim. que eu não posso ser de matriz africana. Não existe isso. Nós estamos agregando o índio, o branco, o amarelo, o roxo, até os extraterrestres, se vierem, vão ser batuqueiros. Mas eu ouvi uma vez um pai de santo, já vou finalizando, um pai de santo dizendo que o orixá é um ET, mas isso é uma outra história, viu? Então, manda um recado aí pro seu povo também. Mas, na verdade, pessoal, a gente finalizando aqui, a minha fala vai ser uma fala imponderativa ao qual eu faço dentro da minha terreira. A procura de orixá, quem procura orixá tem que encontrar em orixá a paz, o amor, a benevolência, a caridade, o equilíbrio. Se alguma casa de tradição que tu encontrar ao contrário disso, a porta que tu entrou é a porta que tu tem que sair. Orixá jamais vai ser o oposto de qualquer ato que não seja o que estou falando agora. Amor, compreensão. Ah, teve um que disse assim, pai, tu parece da Igreja Universal. Não, é eles que copiam nós. Essa é a grande verdade. Nossa tradição é milenária, os caras estão no mundo há 500 anos. Eu acho que menos até. O neopentecostal tem menos de 500 anos. 50, acho que 50, nem isso. Mas se baseando lá, enfim, que seja uma data pequena ou maior. Mas eles que copiaram tudo isso. Então, o que o orixá tem a nos dizer é isso. Né? Temos mais paciência, mais benevolência, mais amor, mais carinho entre os humanos, entre uns aos outros. Ah, mas pai, tu meteu o pau na mãe lá, mas só um pouquinho, a mãe meteu o pau no meu orixá. Daí a mãe tem que puxar um puxãozinho de orelha, mas isso passa. Isso é a grande verdade. O que a gente sente de raiva e de ódio hoje tem que ser desmanchado, diluído no nosso viver para amanhã estarmos melhor e evoluirmos espiritualmente, que é a grande graça que o orixá nos deu. Evolução espiritual. É esse que é a grande verdade. Eu acho que eu queria terminar com essa fala, assim, né? Essa fala empoderada de orixá, em nome de orixá, é por isso que eu tenho aqui hoje, por isso que o nome da minha terreira é Folhas que Curam. Esse dá um outro podcast. Então, encerrando essa live, antes de encerrar a live, eu quero dizer a todos muito obrigado por todos que participaram no TikTok, no Instagram, no Facebook aí, todos que mandaram. A nossa intenção aqui não é sentar pau em cima de ninguém, e sim falar o que tiver que ser falado, para corrigir, porque o nosso povo tem que ter união e não exterminação de tirar um para o outro ou dizer que o outro é errado ou que está certo. Nós não temos um certo ou errado justamente porque a gente não tem uma bíblia de tudo que acontece. Nós viemos de tradição passada de filho para filho. E assim foi de pai para filho, no caso. Então, nós estamos tentando todo dia aprender. Todo dia nós aprendemos com cada evolução, com cada recado, com cada mentoria dos pais novos e dos pais antigos, das mães novas e das mães antigas, das mães pretas e das mães brancas. Nós estamos aprendendo. Então, a intenção do podcast é justamente unir nosso povo e fazer políticas públicas para o nosso povo, que é isso que nós precisamos hoje, no meio da matriz, para a gente poder crescer cada vez mais e lutar por isso. Fundamento a gente discute dentro de uma caixa, trancado, fora da mídia, porque é isso que acaba pecando de nós discutir fundamento na mídia. Não, nós temos que discutir fora da mídia. Fundamento é certo? Quem te trouxe isso? Da onde que te trouxe? Isso que é o papel das federações. Né? Então, antes de encerrar, eu quero postar o vídeo aí de encerramento para nós encerrar e agradecer a todos os patrocinadores aí, certo? O vídeo ali que eu agradeço desde já a casa do pai Lauro de Xangô e da mãe Dani, por eu estar tocando lá segunda-feira também. Foi uma gira maravilhosa, que eu saí de lá também, nossa, com uma energia perfeita. Obrigado por contratar a nossa equipe, né? Forte abraço a todos. Acompanhem com o vídeo aí, nós encerramos a live. Um bom axé.